Sou das margens do rio Araguaia, no estado de Goiás, do grande rio Berorrocã, que na língua Carajá e Javaé é do meu povo, quer dizer, grande rio, né? E conhecido por vocês pelo nome de Rio Araguaia. Eu saí da minha aldeia aos 7 anos, éramos 6 filhos, né? Da minha mãe e do meu pai. E a nossa aldeia era a último lugar, última aldeia dos Carajá, que hoje se encontram mais na ilha do Bananal. O povo Carajá no lado do rio Araguaia e o povo Javaé no lado do rio Javaé. Lembrando que a ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo. Falando isso porque antes o perigo da nossa aldeia acabar era uma coisa, né? Agora é a ilha do Bananal. A terra indígena do meu povo está sendo atacado, né? E os rios estão abaixando o volume, enfim. E por conta dessa, tenho 62 anos, então saí da minha terra, deixei os meus pais, meus irmãos, quando eu tinha de 6 para 7 anos. Fui para Goiânia com uma freira franciscana que fazia missões na região. O meu pai chamou ela para, na minha versão, a meu pedido, porque eu queria ir com ela, porque aquela situação que eu vivia lá, eu achava que não era vida, que era sobrevida. E eu já tinha colocado na minha cabeça, também não me pergunte como, mas assim, de ir para algum lugar, estudar e retornar à minha antiga aldeia. O que acabou depois de muitos anos não acontecendo. Primeiro, quando eu devia ter uns 8 anos, ou uns 7, porque eu tive qualquer luxo. O médico achou melhor eu não retornar para não passar essa doença para os meus irmãos. Depois eu continuei estudando em Goiânia, fui adotada pela família da irmã, que deixou de ser freira, enfim. Eu penso que esse foi o primeiro momento da minha infância que eu achei que foi difícil. Por um lado, porque aí eu deixei de falar a minha língua também. Então eu fui desapropriada depois da minha aldeia, porque os meus pais faleceram. Minha mãe, logo depois que eu saí, faleceu de sarampo. Recolhido, né, que eles falam na época, que a pessoa melhora, acha que está melhor, começa a fazer as atividades e acaba a doença atacando mais. E ela veio a falecer do sarampo. E depois meu pai, a gente não sabe de que forma que ele morreu, mas era alcoólico. Isso é uma grande questão em relação ao povo meu, Carajá. Porque lembrando que o contato com o não indígena no Brasil, ele passa pelos grandes rios. O Rio Araguaia é um dos grandes rios e o local que era próximo da minha aldeia, inclusive tem até hoje em Goiás, chama São José dos Bandeirantes, mais conhecido como Bandeirantes. E aí o que acontece? Essa foi a primeira desapropriação, eu tenho a impressão, porque depois eu não pude voltar para minha aldeia. Aquele pensamento que eu tinha de voltar para minha aldeia não aconteceu porque não tinha aldeia. Eu não falava mais a minha língua. E porque não tinha no meio onde eu estava pessoas com quem eu falasse. E os meus irmãos também, cada um foi morar com uma família. Isso deixou a gente separado, cada um com uma educação diferente. Então, eu penso que essa foi a grande questão, sair de um lugar para um outro desconhecido, apesar de eu ter querido sair, mas por que eu precisei deixar minha família? Por que eu não podia continuar lá? Por que eu não podia continuar a vida de brincadeiras próximo? Porque eu também tinha um problema sério do meu pai bebê, era um homem extremamente trabalhador, né? O nosso pessoal faz roça. Quando o rio abaixa, faz a roça ali na praia, então, onde tinha muita riqueza de alimento. Fora os peixes, fora as tartarugas e outros alimentos que a gente consumia ali do rio. E toda a nossa aprendizagem, né? Ligada ao rio, os rituais também ligados ao rio. Mas aí não tem mais isso. Como que acontece? Meu pai já não é a mesma pessoa, porque quando ele vai com os turistas, porque também isso foi uma outra coisa, porque em 62 teve a construção do hotel, se não me engano,
na fase do Juscelino Kubitschek, que fez um hotel de turismo na Ilha do Bananal. Isso não foi muito bom para o povo, porque também era turismo, né? E a gente ficava meio ouvindo histórias de que a gente era como a fauna, né? Então tem isso, aquilo e os índios, Carajá. E aí foi cada vez mais eu penso, isso é pensamento, não é uma certeza. Os turistas foram mais indo, quem gosta de pescar, indo para lá, e sabiam que meu pai era grande pescador, ele tinha uma especialidade que era ser pescador de pirarucu, fazia as mantas, colocava na canoa e tudo mais. Só que o pessoal não fazia um pagamento em dinheiro ou em alimento, fazia convidando ele a beber. Nós temos na nossa tradição uma bebida feita de milho fermentada, mas usada nas festas, mas não era assim de ficar alcoólatra ou alcoólico ou bêbado como ele ficava. E aí ele, que era um homem muito bom, ficava violento. Então, assim, quais são as questões, né, que a gente precisa fazer em relação a essa infância, né? Então, aí essa minha vivência com os não indígenas não aconteceu quando eu estava na aldeia, mas veio acontecer quando eu fui morar em Goiânia. Muito tempo depois é que eu fui ver que eu tinha sofrido racismo, né? Preconceito. Por quê? Porque primeiro quando eu fui para a escola, os professores vinham, chamavam o nome de todo mundo. Quando chegava no meu, ficavam assim. Aí, que é um nome diferente, né? Severiá. Não é tão diferente, né? Escrito normalmente é S-E-V-R-I-A. Mas eles paravam e aí os meus colegas falavam: Ah, é Severiá, professora. É que ela é índia. Sempre tinha isso. Quando a professora era nova, sempre falavam isso. Aí isso era no que chamavam primário. Mas para mim aquilo nunca me ligou, né? Nunca me chamou atenção, porque criança. E Índia, eu tinha uma percepção que eu não era índia, né? Eu era Inã, que é a autodenominação do meu povo. Mas 1000 anos depois, quando eu entro em contato com racismo novamente, é que eu falo, então o que eu achava que era normal, que era uma informação, não era exatamente uma informação boa, né? E também lembrei que os meus professores sempre falavam, quando eu fazia alguma coisa extraordinária, sempre falavam, porque ela aprende bem, porque ela é índia, ela é criativa, porque ela é índia. Eu achava que isso era um elogio, né? Criança, né? E como eu falei para vocês, eu pensei de estudar e voltar para a aldeia. Então eu fui procurar, eu estudei na Universidade Católica de Goiás, fiz letras, inglês, português e literaturas correspondentes, e eu comecei a procurar projetos na universidade que tinha a ver com povos indígenas, porque em Goiás tem o Instituto Goiano de Antropologia. E aí encontrei com vários profissionais interessantes, entre eles o professor Mário Arruda, que estava fazendo um trabalho na época, isso nos anos 80, na época com povos indígenas do museu, mas ele recebeu um pedido do sertanista Fernando Schiavini, que na época trabalhava na FUNAI, se não me engano era de Goiás, mas lá para o Tocantins. Aí eles e o pessoal da Universidade Federal da Medicina estava pedindo alunos para ir nas aldeias do povo Craô, no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, para ver a questão de câncer de colo de útero nas mulheres Craô. E aí teve uma outra pessoa, uma outra aluna, mas ela não era da área de saúde, era da área da educação também, que é a Gorete, que entrou em contato conosco porque queria, conosco não, com o professor, porque queria participar desse projeto. E eu não me lembro como eu a conheci, eu sei que eu também fui pela educação junto com ela. Então foram 2 pessoas da educação e o pessoal da medicina, que eu não lembro quantos alunos eram. E aí, pela primeira vez, eu entro em contato com o que é hoje que está sendo muito falado, essa palavra do racismo, e que na época era mais falado, tido como preconceito. Então, nós temos que ver essa questão, né? Preconceito e racismo, o que ela vem a ser e o mal que ela faz para a pessoa que sofre a questão e que é ruim para a sociedade.
As pessoas, eu cheguei na cidade, como todo mundo, com toda a equipe, só que as pessoas sempre ficavam assim, né? O pessoal da cidade. Mas o que eu esqueci de contar antes é que eu trabalhei na Superintendência de Assuntos Indígenas a convite do Idiaruri Carajá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu fui uma das coordenadoras de Educação, Saúde, Educação, Cultura e Documentação. E nessa época tinha muitos conflitos fundiários ali na região, que eu falei também que é do norte de Goiás. E nós fomos convidados para fazer uma reunião lá. E no único hotel que tinha da cidade, e a gente teve que ficar mais um dia, a pessoa que nos recebeu falou que só tinha um quarto com banheiro e que era para ver quem que ia ficar naquele quarto. E aí as duas outras pessoas, funcionárias que foi comigo, eram dois homens. E aí eles falaram, né, vai ficar para ela. E a pessoa que estava trabalhando, que não era gerente nem nada, a pessoa que estava arrumando o quarto, ela virou e falou assim, mas para ela? Eles falaram, para ela? É. Aí ela voltou e me entregou as lençol, fronha, travesseiro para eu arrumar minha cama. Pra mim aquilo não me incomodou muito não, mas eu pensei estranho, né? Normalmente nos hotéis que a gente fica, a gente já encontra tudo arrumado. Bom, isso foi, né? E depois lá com o professor Maria Arruda essa questão de perguntar para alguém que estava passando quantas horas eram e a pessoa, quer até se afastar, né? Eu falei, que horas são? A pessoa continuou assim. E aí eu falei, que horas são? Ah, horas, e falou para mim. Então, foi a primeira coisa que foi impactante para mim em relação ao racismo, né? A outra coisa foi uma questão cultural, que é uma outra coisa que a gente precisa pensar muito, como que é esse processo do racismo, da gente não gostar de outras pessoas que têm ideias diferentes da gente, ou cor de pele, ou que tem outra cultura, que é uma coisa que é um processo. Então, o que que acontece? De alguém falar pra gente que quem anda pelado é índio. E aí, quando aqueles estudantes quiseram tomar banho no rio nus, eu falei, e eu não vou tirar, porque eu também tenho uma base católica. Como é que eu vou encontrar essas pessoas depois na universidade? Se eu já vi todo mundo pelado, eles também me viram. Então, quer dizer, isso é uma coisa a pensar. Racismo também é colocado por quem educa a gente, por quem cria a gente. Agora, o preconceito bruto mesmo, bruto, daquele assim, eu andar como jogador de futebol americano foi no Mato Grosso, quando eu me casei com um Chavante, que é conhecido como o povo tradicional inimigo nosso. E eu fui muito bem recebida pelo inimigo e foi a partir daí, junto com a minha família também de Goiânia, que nós superamos essa questão, né? Aliás, Tocantins me traz isso. Quem que eu sou? O que que eu sou? Por que que as pessoas me olham assim? Comecei a fazer uma outra virada, né? De chave. E aí, quando eu me casei, que eu fui aceita, aliás, antes disso, eu já tinha escolhido uma área, né? Igual eu falei, inglês, que não era normalmente a área que todo mundo gostava. Por que que eu queria isso? Porque tinha a ver com cultura, tinha a ver com conhecer outros povos, outras maneiras de pensar no mundo, né? De ver o mundo. Então, quando eu me casei, que fui para o Chavante, enfrentando vários preconceitos, que isso já é uma outra história, dá para escrever umas crônicas sobre isso. Mas, enfim, nós começamos a trabalhar com um povo que é o Euntab, que significa em língua portuguesa povo verdadeiro, que é numa filosofia de ser e estar no mundo. E as pessoas só respeitam a gente quando conhecem. Então foi quando nós começamos um trabalho com manejo e monitoramento de queixadas ali na terra indígena Pimentel Barbosa, no município de Canarana e Ribeirão Cascalheira. Então foi ali que nós começamos a mostrar quem é o povo, não é o povo indígena, não são os índios, não é o povo chavante. Isso também é o que a gente precisa ver. Para acabar ou minimizar, extinguir o racismo, tem que dar a informação correta. Falar com as pessoas certas que sofreram ou que estão superando essa questão. Porque falar diretamente conosco
pode diminuir a distância de saber quem que nós somos. Nós também choramos, nós também tem pessoas que também são espertas, tem pessoas que também são rancorosas. Por quê? Porque faz parte do universo, faz parte do ser humano. Não é que a gente é claro que cada um tem o seu etnocentrismo. Auen Octávio quer dizer gente de verdade. Inã, gente, né? A gente tem isso, mas como é que cada comunidade vai ver como se vive é que é outra questão. Então, assim, informação certa acima de tudo. Então, foi quando nós começamos a fazer intercâmbio com outros povos indígenas, né, pela Aliança dos Povos da Floresta, que teve a participação, inclusive, da Ayrton Krenak, do Chico Mendes, isso para tentar proteger o meio ambiente. Porque, antes de tudo, eu fiz um trabalho de ambientalista, né, cultural e educacional. Quer dizer, na educação eu continuo até hoje, porque eu sou professora na Escola Estadual Indígena Samuel Sarrutuem. Então, é muito mais pela informação, pela cultura, pela educação, pela arte. Então, nós fizemos todo esse movimento para falar, somos povos no mundo todo, a cultura que faz essas pessoas se manifestarem no mundo. Ser e estar, e agora o que a gente está falando, permanecer. Porque nós somos, lembra que eu falei que eu saí? Que eu fui tirada da minha aldeia, da minha comunidade, não falo mais? Você tem uma cultura que é marginal indígena. Onde estão seus colares, seus cocares e tudo mais? A questão não é só dos cocares, porque a gente tem feito um trabalho muito grande em relação a colocar fantasias no carnaval, que apresenta, eu vou me fantasiar de índio. Isso é racismo, você não se fantasia de índio. Apesar que a gente, às vezes, também já se fantasiou de branco, né? Eu fui numa festa de fantasia vestido de branco. Qual que é vestido de branco? Igual eu estou aqui. Essa roupa não me pertence. Mas aí a gente vai também trabalhando isso, como informação. Diminuir a distância, propiciar o diálogo para que essas pessoas vejam que não tem nem melhor nem pior. Que tem pessoas que estão morando no mundo e veem esse mundo de uma outra forma. E como tem uma publicação nossa, para finalizar, que saiu numa publicação, inclusive com a coordenação da professora Belene Grando, que ela está falando, por exemplo, do buriti, que é uma árvore do cerrado. O buriti é importante para mim, para o povo chavante, por quê? Porque é o buriti que traz as palhas para fazer a casa, o tronco para fazer a corrida de tora, a alimentação natural, várias proteínas, várias coisas na fruta. Agora, para uma pessoa de São Paulo, esse buriti, conhece o buriti? Sabe o que é o buriti? Mas ele é importante para mim. É importante que essa pessoa saiba, porque quando ela comprar uma fazenda, por exemplo, aqui no Mato Grosso, ela não vai distribuir a várzea, a vereda de buriti. Por quê? Porque aquilo faz parte do ecossistema importante para aquela região. Não, por exemplo, nós não defendemos, os povos indígenas não defendem, porque tudo tem que permanecer e ficar tudo assim. Não, nós precisamos que tenha informação para que vocês não tenham esse racismo. Não, os índios, que índios? A gente não falou assim, os brancos. Agora acabei de saber, estava vendo lá na rodoviária, dizendo que um homem matou a mulher e saiu arrastando ela da casa dele até onde ele jogou o corpo. Então, assim, eu vou falar assim, os cuiabanos matam as mulheres e arrastam o corpo. Eles fazem isso com a gente. Os chavantes invadiram tal lugar. Os chavantes fizeram isso. Então, assim, tem que saber que nós nos constituímos pessoas, povos indígenas, mas, de novo, temos todas os sentimentos, né? Agora, como que a gente lidar com esses sentimentos é que é a grande diferença. Então, o racismo, ele tem que prestar bastante atenção nisso. Quer dizer, nós por racismo, né? Que você não é melhor que eu porque é isso ou aquilo, por causa da cor da pele. E olha que eu sofri muito, porque eu não era loira, olhos azuis. E para terminar, eu diria o seguinte. Teve uma pessoa que perguntou para mim numa loja em Goiânia, você é indígena, né? Eu falei, sou. E eu falei para ela assim, com esse rosto não daria para eu falar que eu sou francesa, né?
Então, assim, de repente você faz a outra pessoa pensar, e é isso que eu acho importante. Você não pode receber todas as coisas que falam que aquilo é o certo, e, de novo, tem que ter uma educação, uma forma de viver no mundo que a gente tem que praticar a convivência, a boa convivência, o bem-estar, o bem viver de todo mundo. E quando a gente não se sente num lugar seguro, no Brasil, isso é muito ruim, isso é muito triste. E aí não somos nós os bárbaros. Temos que ver quem são os bárbaros atuais. Obrigada.